Caro Padre Diego, mais uma vez muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade dada por Deus, penso eu, confirmada pelo seu convite de poder conviver, celebrar com estes que são confiados aos seus cuidados. Dileto filho, seminarista Guilherme, como lhe quero bem, você sabe disso, ele que faz pastoral aqui, aos finais de semana, e tivemos a oportunidade de nos encontrarmos pelas estradas da vida e também na paróquia da Catedral, quando ali você fez pastoral, nos anos mais difíceis, podemos dizer assim, que foi aquela pandemia tremenda que tanto nos assolou, nos amedrontou, mas ali mais do que um filho, você foi um irmão. Tivemos a oportunidade de conviver e de viver a experiência do amor de Deus em nossas vidas. Irmãs e irmãos devotos de São João Batista, hoje aqui nos encontramos neste terceiro dia, ou melhor, segundo dia do Tríduo, que nos prepara para viver a solenidade, uma vez que o padroeiro desta comunidade é São João Batista, celebraremos a solenidade do seu martírio. Algo muito deve nos chamar a atenção. João Batista não foi martirizado tão somente porque ele defendeu a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. É claro que este é o primeiro ponto de partida quando alguém decide ir até as consequências do derramamento de sangue, não por causa de um ideal, mas por causa de uma pessoa. Mas não foi somente por isso, propriamente dito. Num dito muito próximo de nós, bem popular, João Batista foi decapitado porque ele não concordava com as injustiças que estava vendo, que estava presenciando. E consequentemente, aqueles que estavam cometendo injustiça iam contra Deus, iam contra a pessoa de Jesus. Não viviam esta experiência concreta de amor naquele a quem João Batista, como precursor, anunciou: eis que ouço uma voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Pediram a cabeça de João Batista e ele não hesitou, ele não teve medo. Ele tão somente confiou naquele que de fato ele muito anunciou. Por que não dizer, ele acreditou e confiou naquele que ele mesmo conheceu antes de sua mãe ter dado à luz. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Se não me falha a memória, e os grandes teólogos aqui podem me corrigir, somente em 3 momentos celebramos, ou melhor, 2 momentos, sem olhar para a natividade de Jesus, o Natal do Senhor, que celebramos o nascimento a partir da liturgia de 2 grandes modelos de santidade, a Virgem Maria e São João Batista. João Batista fez a experiência de encontro com o Senhor quando no ventre de Isabel ficou repleto do Espírito Santo. Como diz o querido Padre Anderson, é a experiência do milagre do encontro que não se dá a partir de um olhar tão somente, mesmo porque João Batista estava no ventre de Isabel e Jesus no ventre da Virgem Maria. Mas é a experiência do milagre do encontro a partir da presença. João Batista sente a presença do precursor. Logo, posteriormente, iria ele anunciar, proclamar no deserto: preparai os caminhos do Senhor, ele há de vir. Então, esta comunidade paroquial deve ser uma comunidade que anseia por sentir a presença do Senhor. Agora, quando falo sentir, não é a partir de um sentimentalismo que nós devemos chorar, ficar arrepiados, sentirmos algo de extraordinário. Pelo contrário,
sentir a presença do Senhor, tendo a consciência que nos momentos mais difíceis de nossas vidas, Ele está presente. Ele está presente e não é indiferente à nossa dor. Ele se compadece de nós, como Ele se compadeceu daquela que hoje celebramos sua memória, Santa Mônica. Qual a mãe que nunca rezou e lágrimas derramou pelos seus filhos? Mônica não desistiu, insistiu com o Senhor. Penso eu que ela deve ter até mesmo brigado com nosso Senhor, no seu diálogo, na sua oração, no seu silêncio. Ela chorou amargamente, de tristeza, de dor, de angústia, porque via o seu filho fazendo escolhas erradas, via o seu filho não escutando o testemunho de João Batista. E aí vocês vão dizer, mas isso aconteceu bem posteriormente, no século IV depois de Cristo, isto é, quando Mônica reza pela conversão de seu filho. Mas é isso mesmo. Santa Mônica chorou, porque o testemunho de João Batista não atingiu o coração de Agostinho, mas ela não desistiu de pedir, de rezar. Ela permanece perseverante. Ela reza, e como nós rezamos na oração da coleta, as lágrimas de Mônica deve fazer com que nós choremos os nossos pecados, para que nós possamos experimentar o amor de Deus, ou melhor, para que nós nos permitamos deixar tocar-se pela misericórdia de Deus que nos abraça, que nos acolhe. A misericórdia de Deus que não leva em conta os nossos pecados, mas a misericórdia de Deus, ou seja, o próprio Deus que espera tão somente que reconheçamos as nossas misérias e que mergulhemos no amor, na bondade, enfim, mergulhemos na sua própria vida. É o amor de Deus que, derramado sobre os nossos corações, nos faz compreender que não somos uma igreja preocupada tão somente em viver a lei pela lei. E aí contemplamos os textos das Sagradas Escrituras que hoje acolhemos nesta liturgia. A comunidade dos Tessalonicenses estava um tanto quanto apavorada, porque queriam saber o dia e a hora que o Senhor voltaria. E olha que eu estou falando aqui diante de alguém que é professor dessa área de escatologia, mas é verdade. O povo estava preocupado, que horas o Senhor vai voltar? O que nós devemos cumprir para que Ele, quando voltar, nos encontre preparados? Será que é hoje? Será que é amanhã? Será que é daqui a pouco? E o apóstolo Paulo toca o coração daqueles fiéis, dizendo para eles: olha, não é preciso se preocupar com o dia, com a hora. É preciso tão somente conservar firmemente as tradições que vos ensinamos. É a tradição da igreja. É aquilo que a igreja nos pede. Aquilo que a igreja nos pede que não é um peso. Pelo contrário. Aquilo que a igreja de Cristo nos pede. E a igreja nos pede porque Cristo nos pediu que nós vivamos o mandamento do amor. O mandamento do amor que é a raiz de todos os demais mandamentos. O mandamento do amor que não nos faz medrosos, ou que não nos torna medrosos, mesmo que seja preciso arrancar a nossa cabeça, porque defendemos a Cristo e a igreja, porque denunciamos as injustiças, porque nós queremos permanecer a nossa comunhão com Cristo e com a sua igreja. O apóstolo Paulo acalma a comunidade dos Tessalonicenses, dizendo que é preciso sim, viver segundo o amor de Deus, aquele que com o Pai é Deus, aquele que nos amou em sua graça e nos proporciona uma consolação eterna, uma feliz esperança, aquele que anima os nossos corações e nos confirma em toda boa ação, em toda palavra que anunciamos, em toda palavra que proclamamos. Eis que nós podemos contemplar em João Batista uma concretização daquilo que o apóstolo Paulo nos exorta no dia de hoje.
ele não teme absolutamente nada, porque ele é fiel a Cristo, porque ele anuncia o amor de Cristo. Ele tem plena consciência que mesmo perdendo a sua vida, ele ganha com este gesto, porque ele vai ao encontro do Senhor, ele vai ao encontro do tribunal da misericórdia, porque reconhece que o Senhor vai julgá-lo com justiça, com amor. O Senhor vai julgá-lo a partir daquilo que foi atingido no coração de João Batista, a partir daquilo que João Batista abraçou como verdade de fé. Sabe, minha gente, nunca podemos perder de vista que a nossa igreja é a igreja dos mandamentos. Nós precisamos cumprir todos os mandamentos, não podemos ser infiéis. Sabemos que o pecado nos torna infiéis, porém, o Senhor nos pede insistentemente que sejamos a igreja dos mandamentos, que vivamos os mandamentos, que vivamos uma religião que salva, não uma religião que condena e que massacra. Não adianta de nada cumprir os mandamentos da lei de Deus a partir deste olhar. Eu venho à missa aos domingos porque é um dos mandamentos da lei de Deus. Eu venho à missa aos domingos porque, além de ser um mandamento da lei de Deus, eu quero me encontrar com aquele que sempre está disposto a me acolher, a enxugar as minhas lágrimas, a atender os meus pedidos, desde que esses pedidos que façamos sejam pedidos que não vá agradar o coração dele, porque ele não precisa do nosso agrado, mas os pedidos que fazemos possa santificar o nosso coração e a nossa alma. É por isso que Jesus, com os chamados famosos ais, ele condena severamente os mestres da lei e os fariseus. Segundo o seminarista Guilherme, é um dos textos que eu mais gosto, porque nosso Senhor fala dos fariseus. Mas sabe por que eu gosto desses textos? Porque muitas vezes, por causa do meu pecado, eu sou como eles, um grande fariseu. Cobro tanto dos outros e não sou capaz de cumprir aquilo que nosso Senhor me pede. Por isso eu acredito que estes textos, eles são mais dirigidos a nós padres, que somos uma raça tão ruim muitas vezes, aos futuros padres, do que propriamente dito a vocês. Mas vejam, nem tudo está perdido. Santa Mônica intercedeu pelo seu filho, João Batista intercede por nós, e nós contamos com a intercessão da Virgem Maria, que também é mãe, que chora por nós aos pés da cruz, pedindo ao seu filho que nós nos permitamos tocar pelo amor e pelas chagas dele. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixai de lado os ensinamentos mais importantes da lei. Ai de vós, fariseus e mestres da lei hipócritas, porque vós colocais tantos fardos pesados nas costas do outro e não sois capazes de estender a mão àqueles que sofrem. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi pedido, nosso Senhor já nos afirmou, muito será exigido. É por isso que João Batista não se preocupou em perder a cabeça. Perdeu ele a cabeça, foi martirizado, mas não perdeu o seu coração, não perdeu a sua alma. Ele encontrou no Senhor a única e a verdadeira alegria que tocou o seu coração quando ainda estava no ventre de sua mãe Isabel. Pulou ele de alegria. No momento do milagre do encontro, exultou ele de alegria, quando teve a oportunidade de ir ao encontro daquele que ele tanto amou, daquele com quem ele conviveu, daquele com quem ele foi capaz de dar a vida, de derramar o próprio sangue, por conta de injustiças, por conta de infidelidades do próximo. Recorramos à intercessão de João Batista. Hoje também peçamos a proteção de Santa Mônica, e tenhamos a plena certeza de que, se o Senhor vem para julgar
a terra, nós participaremos desse julgamento. Mas para que não sejamos condenados, peçamos ao Senhor a graça de permanecer fiel, nos alimentando da palavra e da Eucaristia, e vivendo, não de forma extraordinária, mas no ordinário de nossas vidas, esse desejo de amar e servir, estender a mão e nunca perder de vista que a nossa missão é anunciar o amor de Deus, esperá-lo sem nenhum apavoramento, com tranquilidade, tendo a certeza de que Ele nos dará como prêmio a coroa da vitória, a oportunidade de um dia contemplá-lo face a face no céu. A Ele louvor e glória por todos os séculos dos séculos.